E aí, pessoal, né? Olha, os números da aprovação do Lula continuam desapontando o Lula, né? Continuam me deixando muito feliz. Acho que tem que cair mais ainda, a coisa tem que ficar pior para o lado dele, sem dúvidas, isso é muito bom para o Brasil. Então, a reprovação do Lula aumentou lá na cidade de São Paulo, subiu para 34%. Pesquisa do Datafolha, meu amigo, segure-se na cadeira, isso aqui com certeza é muito pior, né? Mas números do Datafolha, então, mostram que está quase empatando a reprovação com a aprovação, aí 34% contra 38%, uma queda considerável aí de períodos anteriores para cá, né? 7 pontos em 6 meses foi a queda da popularidade do Lula. O último que ficar, apague a luz. E mais do que isso, né? Não apenas em São Paulo, até mesmo em Salvador, a queda foi considerável num período muito menor, em apenas 3 meses, a aprovação por lá também caiu 7 pontos percentuais. Vamos conversar sobre isso, né? E sobre como isso demonstra que realmente aquela, vamos dizer assim, gordurinha do eleitorado brasileiro que foi fundamental para eleger o Lula em 2022, parece já ter se arrependido da sua escolha naquelas eleições. Vamos conversar sobre esse tema então, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato aqui, a avaliação na cidade de São Paulo demonstra uma queda considerável aqui da aprovação do Lula de alguns meses para cá, né? Essa pesquisa que foi feita entre os dias 7 e 8 de março, ou seja, bem recente, já contempla tudo aí praticamente o que nós temos de interessante em matéria de coisas que o Lula falou. Ainda não entra a questão da Petrobras, mas eu tenho minhas dúvidas se isso aqui fala muito para o povão de forma geral, né? O principal ponto que nós temos é a economia já dando sinais de desgaste e a questão dos posicionamentos diplomáticos, geopolíticos do Lula, principalmente no caso de Israel. Tudo isso está contemplado aqui. Então, né, foram ouvidas 1.090 pessoas, aqui, moradoras lá da capital paulista, 16 anos ou mais, e de fato aqui o índice de reprovação do governo Lula, né, aumentou 9 pontos, né? Acho que eu falei a aprovação que caiu 7, né? Então, o índice de reprovação aumentou 9 pontos percentuais da última pesquisa para cá, né? Que é um período de 6 meses, então, desde que o Datafolha, bem preguiçoso o pessoal do Datafolha, né? Mas desde que eles fizeram essa pesquisa pela última vez, enquanto que a aprovação caiu 7 pontos. Então, veja que realmente, sob todos os aspectos, a batata do Lula parece que está assando em matéria de aprovação de opinião pública, né? Realmente um cenário que ainda parece favorável, que estamos falando do ótimo ou bom, do ruim ou péssimo, né? Não tem aquela margem central ali, que é o pessoal do regular, mas está quase empatando aqui entre esses dois cenários, o que indica uma possibilidade de que isso aconteça talvez nas próximas pesquisas, caso, né, mantenha-se o que nós temos hoje em matéria de economia, em matéria de posicionamentos do Lula e tudo mais, de fato, né? Lá em agosto de 2023, o Lula tinha 45% de aprovação do eleitor paulistano e a reprovação apenas 25%. Então isso aqui é importante também, a distância entre esses dois extremos era grande, né? Estamos falando de 20% de diferença entre o bom e o ótimo aí e o ruim ou péssimo. E essa distância caiu para 4 pontos percentuais agora. Veja só como a coisa tem piorado para o Lula de forma geral aí, né? A questão de quem considera o governo dele regular está praticamente empatado. O que realmente está acontecendo, portanto, é que as pessoas estão vendo a tragédia que é o governo Lula, sem dúvidas aí, né? E de fato tem aqui a questão segmentada por idade, né? O pessoal mais velho aprova mais o governo do Lula, né? O pessoal que tem uma baixa escolaridade aí também, e de fato a gente mais ou menos sabe, a gente conhece aí qual é o extrato social que gosta mais do Lula de fato aí, né? Um levantamento do IPEC de forma geral sobre o Brasil já tinha posicionado a coisa quase empatada mesmo, né? Você tem aqui 33% considerando a gestão do Lula, do presidente Lula, como boa ou ótima, 33% como regular e 32% como ruim ou péssima, ou seja, a coisa está
bem equilibrada nesse sentido aí. A desaprovação aumentou em todos os cenários. Eu fiz na época que essas pesquisas começaram a sair uma análise comparando cenário com cenário, pesquisa com pesquisa. Em todos esses cenários, o Lula realmente está muito pior, está desidratado, né? A questão aqui de São Paulo é importante, por quê? Da cidade de São Paulo. Porque se você se recorda, nas eleições de 2022, o estado de São Paulo majoritariamente votou no Bolsonaro, né? Que é onde está em azul aqui, e não no Lula. São poucos lugares aqui em matéria de geografia, né? Só que a verdade é que aqui, na região da Grande São Paulo, o Lula ganhou praticamente em todas as partes, né? Tem um ou outro aqui, São Caetano do Sul, não, Santo André não, mas aqui, nessa região da Grande São Paulo, realmente o Lula se saiu muito bem, sendo que aqui, né, na cidade de São Paulo, acho que travou aqui, travou de fato aqui o site, né? Vamos procurar aqui de novo. Voltar, clica aqui em São Paulo, vamos ver se eu vou lembrar o caminho, né? Ver os municípios aqui, beleza. São Paulo está aqui, então nós vamos ver os dados demonstrando que, ao contrário do que houve no governo, no estado de São Paulo de forma geral, onde o Bolsonaro teve um resultado favorável, né? Na Grande São Paulo, de fato, a coisa não foi tão positiva assim, né? Não sei, o site está meio preguiçoso aqui, essa é a verdade. Mas pela cor aqui dá pra gente saber, dá pra gente perceber que houve realmente aqui um diferencial nessa região da Grande São Paulo. O Lula foi muito mais bem votado do que, de forma geral, no estado de São Paulo. Bolsonaro ganhou em São Paulo, perdeu na Grande São Paulo. Ganhou no estado, perdeu na capital, né? E outro ponto aqui que é importante frisar, já olhando essa questão realmente das informações aqui de votação, a gente pode ver lá na Bahia, né? Vamos clicar aqui na Bahia, vamos ver os municípios aqui de fato, né? E aqui, não preciso nem dizer, né? Mas só 2 municípios que votaram mais no Bolsonaro. Mas Salvador teve, se eu não me engano, na faixa de 70%, pena que não está aparecendo aqui para a gente ver, mas cerca de 70% aí das eleições, aliás, dos votos válidos, né? Vou tentar reiniciar mais uma vez para ver se a gente consegue esse resultado aqui. Mas a Bahia de Todos os Santos elegeu majoritariamente o Lula e Salvador teve aí 70% mais ou menos dos votos de fato, né? Só que qual que é o grande ponto aqui nessa história? Bem, a aprovação do Lula está derretendo em Salvador também, né? É altíssima ainda, né? Metade da população considera o governo do Lula ótimo ou bom. É um resultado muito alto, assim, em qualquer cenário, essa é a verdade, né? Primeiro dia do mandato do Lula, isso aqui já seria um absurdo, no meu entender, só que de fato está caindo. O importante é isso, né? A aprovação do Lula está caindo até em Salvador, uma cidade que majoritariamente votou nele, né? Onde a vitória dele foi indiscutível, num estado onde a vitória dele também foi indiscutível, né? Então, isso aqui já é uma pesquisa da Atlas Intel, não é do Datafolha que a gente viu antes aí, né? Sendo que também o Jerônimo Rodrigues teve uma alta da desaprovação dele, uma alta considerável aqui, né? Então, a aprovação do Lula estava em 57% na pesquisa anterior, feita em dezembro de 2023, conforme eu falei, a janela de tempo aqui é ainda menor, menos de 3 meses, na verdade, né? O Lula perdeu 7 pontos percentuais da sua aprovação em Salvador, um lugar que ele é muito forte de fato, né? E a desaprovação dele se manteve estável aqui na faixa de 37%. Então, a desaprovação dele tá alta. Isso aqui é mais do que o pessoal que não votou no Lula nas eleições, tá? Eu lembro aqui os dados, né? Eu desisti já de conferir os dados consolidados, né? Separei pra gente ver, mas não deu muito certo. Mas, de fato, esses dados aqui, esse valor da desaprovação é maior do que do pessoal que votou no Bolsonaro ali em Salvador, né? E o número dos que não sabem aumentou exatamente 7%, o que obviamente demonstra que as pessoas estão começando a ficar indecisas, né? Não é que o pessoal está desaprovando o Lula lá em Salvador, aí é querer um pouco demais, mas as pessoas já estão se questionando. Será que o governo do Lula tá bom? Será que realmente a coisa tá funcionando? Ou a vaca tá indo para o brejo, né? Conforme eu falei, o Jerônimo Monteiro aqui também tá com um índice de desaprovação subindo, né? Muito desaprovado. Não sei como é que esse cara aqui realmente foi eleito, né? 46% de desaprovação, agora subiu para 53%.
Acredito que muito disso aqui se deve à questão da violência lá na Bahia, né? Isso, é claro, cai na conta do governador mais do que do presidente da República, né? Mas você pode ver aqui que o gráfico demonstra que a aprovação do Lula tem caído com consistência até lá na Bahia, né? E em São Paulo também, por que não, né? Salvador tá caindo, São Paulo também, São Paulo elegeu o Lula, tá cheio de isentão aí que fez o L com gosto, né, senhor João Almoedo, que falou que acredita que vai ter que votar no Lula de novo. Pois é, acredite ou não, ele escreveu isso no seu Twitter, né? Mas, então, tá cheio de gente ali em São Paulo que gosta do Lula, que vota nele. Olha aí, o Guilherme Boulos está com um percentual alto de intenções de voto. Tudo bem, chegou no teto ali, tá desidratando, provavelmente não vai para frente a candidatura dele. Aliás, as chances de vitória, que vai ser candidato, ele vai com certeza. Mas, de fato, ver isso aqui acontecendo em São Paulo demonstra que até o público que elegeu, o público eleitor do Lula, aquelas cidades que foram fundamentais para a vitória do Lula, São Paulo foi mais importante, eu digo, do que Salvador, do que grande parte da Bahia, eu diria, para a vitória do Lula. O fiel da balança está aqui em São Paulo e em outras partes do Sudeste ali mais específicas, né? Mas o pessoal que fez o L, ao que tudo indica, começou a acordar para a realidade e a perceber a besteira que eles fizeram, né? Agora é tarde, né? Mas, como se diz, antes tarde do que nunca. Se isso vai fazer diferença ou não, eu não sei. Quanto menos aprovação o Lula tiver, melhor, porque isso o enfraquece e, no final das contas, para que o sistema, essa galera que tá toda aí, aqueles urubus que ficam de olho no cargo do presidente da República, enfim, para esse pessoal abandonar o Lula no caso de um despencar de sua popularidade, não é difícil. Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.